Boa tarde a todos. Esse é o nosso vídeo sobre o dízimo. Boa Isso tarde. não é uma pregação do que você tem que crer. Eu simplesmente lendo a Bíblia, vendo alguns estudos, é o que eu entendi. Senão vão pensar que eu estou criando uma doutrina nova, um entendimento novo. Isso é só o que eu entendi para mim. Não prego isso na igreja que você deva viver isso. Você tem que viver o que o seu pastor te ensina. Estou só compartilhando o que eu li e entendi a respeito do dízimo. E quando eu disse que Abraão deu o dízimo, é porque na nossa Bíblia está escrito dízimo. Mas talvez no original a palavra nem seria dízimo, seria uma oferta, seria Abraão deu um sacrifício ao sumo sacerdote, mas nós não tivemos o acesso para poder ver a palavra no original. Porque quando Abraão dá o dízimo, na passagem ali que eu falo, quando ele deu o dízimo, não tinha o mandamento do dízimo. Então eu só segui a tradução que está na nossa Bíblia. Pode ler. A primeira menção de dízimo na Bíblia começa com os patriarcas. Inicialmente com Abraão em Gênesis 14, aproximadamente pelo versículo 20. Então, nessa parte aqui, tá algumas traduções décima parte ou dízimo. Nessa parte eu não consegui ver o original para saber se realmente é dízimo, é uma oferta. Eu só segui o que eu li na Bíblia. Continua, Quando, quando Abraão, depois de uma guerra, ele deu o dízimo de todo o seu despojo que ele levava, ele... Não estou entendendo. Quando Abraão, depois de uma guerra, ele deu o dízimo de todo o despojo que ele levara do seu oponente a um sacerdote de quem pouco se sabe, chamado Melquisedeque. Essa é a primeira menção de dízimo na Bíblia. Abraão deu o dízimo de forma voluntária. Com Jacó, neto de Abraão, também foi assim. Caso Deus o abençoar, caso Deus me guardar e proteger, ele daria o dízimo. Gênesis 28, 22. Lembrando que não sei se no original a palavra é dízimo. Isso é o que está na minha tradução. Posteriormente, a lei mosaica instruiu a dar o dízimo dos animais da colheita, lá em Levítico 27. Pois bem, o dízimo pode ser, hoje, na graça, uma condição pessoal sua. Jesus ele condena a atitude dos fariseus, dos escribas que davam o dízimo do cominho e não manifestavam o amor e a misericórdia. Que lá ele fala, peneras um mosquito, ou seja, dizimar era algo mínimo diante do que eles não faziam, que era manifestar o amor, a misericórdia. Peneira um mosquito e engoles um camelo. O dízimo era só um detalhe. E, e Jesus, ele abrogou o ministério levítico. 1 Pedro 2, 5 a 10. Então, não adianta fazer só uma coisa, né? Igual a Bíblia fala que temos que dar o dízimo, mas antes deixa o dízimo no altar e reconcilia-te com teu irmão. Ninguém ensina isso também. As pessoas estão engolindo um camelo e peneirando um mosquito. Pela visão da graça, podemos dizer então que não é necessário, não é uma lei dizimar, porque não tem mais o devorador, não tem mais o ministério levítico, mas se você não contribui porque não tem mais o devorador, não tem mais o levítico, é como se agisse de má fé com o seu coração na intenção da obra. Assim como Ananias e Safira, em Atos 5, 1 a 11. Ele foi ofertar, ele foi dizimar, mas mentiu. Não deu de tudo que ele tinha. Ele estava omitindo alguma parte. Então ele sofreu uma consequência por isso. É a mesma coisa hoje, a gente contribui porque tem gratidão do que recebeu. E às vezes você fala, não vou dar, não vou dizimar, não precisa. O irmão falou que não tem ministério levítico, mas e a necessidade da igreja? Pagar uma luz, pagar água, o copo descartável, ofertar na vida do irmão, ajudar. Tudo isso depende de dinheiro. Então é bom nós dizimarmos. Ou não seguir por esse entendimento do dízimo, mas de oferta generosa. Mas o problema hoje é que as ofertas de igreja é R$ 2,50. Esse é o problema. Podemos não dizimar, podemos, mas seja generoso na sua oferta. Contribuímos porque somos gratos a Deus, assim como fez Abraão. Abraão foi abençoado
E aí ele dizimou. Bom, não temos mais o sacerdócio levítico, pois eles cuidavam de onde o dízimo era depositado, no templo de Deus. Número 18, 21 a 30. Pela graça, poderíamos dizer que não há necessidade desta tribo sacerdotal. Apocalipse 1, 6, Hebreus 7, 5. Isso era para os judeus e para os sumos sacerdotes. Não temos mais um ministério de sumo sacerdote. Nós fomos feitos como sacerdotes. Temos que entender que o contribuir em lei e o contribuir em graça, para não ficar debaixo da maldição da lei e automaticamente obrigados a guardar toda a lei. Temos que entender isso. Contribuir na lei e contribuir em graça. Já que não tem um dízimo, mas não significa que não devemos contribuir. Temos que contribuir para ajudar com a obra. Mas isso pelo amor. Não covardemente, como as pessoas falam hoje. Se você não der o dízimo, o devorador vai entrar, o devorador vai vir e vai roubar tudo. Não assim. Temos que dar o dízimo por amor à obra, para ajudar as vidas. Desse jeito seria o dízimo na graça. Pedir para manifestar o amor ao próximo, aos outros, para continuar a obra. Mas as pessoas pedem o dízimo e já fala logo que o devorador vai entrar, a maldição vai entrar, não tem nada porque não dá o dízimo. Covardemente, isso é uma atitude que ataca o seu psicológico e você, por não entender, acaba acreditando nisso. Deixa eu ler essa página aqui. Gálatas 5, 3, 4, Coríntios 7, 23, Gálatas 5, 1. Lembrando que se alguma passagem, algum versículo citado estiver errado, alguma coisa do tipo, eu não sou um grande historiador, não sou formado em teologia, nem nada. Às vezes eu posso ter errado, só você botar aí no seu comentário que eu corrijo, vou estudar um pouco mais. A ideia aqui é a gente aprender junto. Quem sabe mais depois dar um retorno, ensinar alguma coisa para a gente também. Quem sabe um pouco menos estar aprendendo, mas eu também posso errar. Então, quem puder lançar um vídeo nos dando uma correção, um ensinamento maior, mais revelado, mais interessante, é bom também para que todos possamos aprender junto. Na lei, dizimar trazia prosperidade e retirava maldições pela obediência. A bênção fazia com que o povo dizimava e também eles evitavam as maldições. Malaquias 3:10. Na graça, a bênção é o sacrifício. Já somos abençoados. E o sacrifício de Jesus é a manifestação da graça e é a nossa bênção. Jesus, ele foi o sacrifício para o povo cristão. E em Efésios 1:3 nós podemos ver, conferir um pouco sobre isso. Certos líderes religiosos diz que não obrigam a dizimar, mas baseiam-se na lei. O não cumprimento da lei gera condenação automática aos cristãos que ficam temerosos com as consequências do devorador e etc. Automaticamente, pressão psicológica, podemos entender assim. Podemos incentivá-los pelo amor, com amor, não pela condenação da lei. Gálatas 3, 10, 11. Cristo não colocou vinho novo em odres velhos. A graça está acima, ela é superior que a lei. Marcos 2, 22, Gálatas 4, 30, Hebreus 8, 13, Gálatas 2, 14. Não podemos fazer do cristianismo uma seita judaica. Paulo afirma, Gálatas 2,14. Temos que confrontar sempre com o que nos ensina, verificando com a Bíblia. Não podemos ouvir e tentar seguir. Temos que ouvir, estudar a palavra, ver o que está certo e se basear na Bíblia e aí termos como nossa base de vida. Romanos 10, 4. Podemos dizimar não por obrigação da lei, mas com gratidão por termos a graça, pela liberdade que temos. Por exemplo, na lei, até os infiéis poderiam fazer e ocultar a sua tristeza em dar ou a sua maneira errada de viver. Na graça, com a liberdade, será fiel somente os que são de verdade, e Deus quer os verdadeiros adoradores. E então, na graça,
podemos dizimar, mas pelo um sentimento do seu coração. Você sente esse desejo, não pela obrigação. Todo mês eu tenho que dizimar. Igual uma situação extrema que chegou para mim no WhatsApp, uma foto de um rapaz com gás e o dízimo. E agora, o gás e o dízimo. Então, o certo é dar o dízimo para que seja repreendido o devorador? Não. Vai lá e compre o seu gás e seja feliz. Faça a sua comida, seus temperos, porque o dízimo é para o sacerdote. Você hoje é o sacerdote. Isso aí. Então, deixa eu ler essa parte aqui. Isso daqui, ó. A partir daqui. Porém, quando você quer se dar bem, deixando de dar o dízimo, intencionalmente, Deus sabe a verdadeira intenção do seu coração. Nós queremos um lugar para se reunir. Tem luz, tem aluguel, temos o som, instrumentos. Continuando. Instrumentos. Ela tá com dificuldade de ler porque eu não tenho uma letra nada legal. Às vezes até eu mesmo não entendo, mas vamos lá. Como eu anotei isso, algumas coisas eu lembro da minha cabeça. Então, temos o som, instrumento, luz e investimentos que é necessário ser feito para uma igreja grande. Tem que ter um bom equipamento de som, para o som chegar até nos últimos ouvintes, que estão nos últimos bancos. Às vezes a igreja tem um terreno, dá para a pessoa ficar no terreno do lado de fora que não vai ficar direto na rua. Com uma boa caixa de som, o som vai chegar lá fora, as pessoas vão ouvir melhor. Então, existem investimentos que precisam-se de dinheiro. Automaticamente, o dízimo é usado para isso. Você não dá o dízimo? Amém. Você não tem a obrigação e você não vai sofrer uma maldição por isso. Mas dê uma generosa contribuição, uma oferta abençoada. Não vem com uma oferta de R$ 2, a não ser que seja o seu melhor. Porque se for para Deus, a viúva deu 2 moedinhas. Ela ofertou aos olhos humanos um valor menor do que a de outras pessoas que estavam ofertando ali. Mas Deus falou que ela ofertou mais do que todos. Se o seu R$ 2, R$ 1, 50 É o centavos melhor que você for o tem. seu melhor, exatamente. Amém. Mas se não for, nem oferta. Porque, Dispensação. Pode falar. porque o que vale é o que está no coração, né? Com Porque certeza. não adianta você dar um bom valor para seu engrandecimento ou para honrar homens e dentro do seu coração é duro para aquilo que você está ofertando. Agora, quando a pessoa dá o seu melhor, não importa o valor, Deus está olhando a intenção do coração, Com do seu certeza. coração. Agora, dispensação. Dispensação é um período em que o homem é provado na sua obediência à certa revelação da vontade de Deus e encontra-se 3 vezes no Novo Testamento. Efésios 1:10, Efésios 3:2, Colossenses 1:25. Aleluia. Deixa eu ler aqui. O dízimo surgiu na dispensação da promessa de Abraão até Moisés. Deus estava para estabelecer o número de sacerdotes, os 10% da tribo de Levi. Na dispensação da lei, dentre os filhos de Levi, que já se encontravam nos lombos ou corpo de Abraão, seriam seus descendentes. Hebreus 7, 9 a 10. Com a finalidade de ministrarem no templo, onde passariam a habitar, Abraão, de forma voluntária, estava mostrando um exemplo do que estava por vir. Os levitas pagou o dízimo em Abraão, Hebreus 7. Abraão pagou a Melquisedeque, que era a figura do sacerdócio eterno. Mas essa história aqui de Melquisedeque, se for estudar a história dele, é algo mais profundo. Então, só falando aqui sobre o fato de Abraão ter pago o dízimo a ele, não entrando em detalhe a respeito dele, que ele não tem muito o que se estudar na Bíblia, não se detalha muito sobre ele. Os sacerdotes levitas eram, segundo as Escrituras, os únicos autorizados por Deus. Segundo a Crônicas 31, 5, 6
e 2 Crônicas 31, 12. Neemias 10, 37 e Números 12, 44. Não o sistema eclesiástico atual. Não o sistema eclesiástico atual. Deus está mais interessado na misericordiosa do que sacrifício de nossas mãos. Mateus 9, 13. A obrigação não mais existe. É um preceito da lei judaica. 2 Coríntios 9, 7. Na lei judaica, a obrigação ou o sacrifício estava acima. Mas na graça, o amor, Deus quer que nós possamos manifestar o amor ao nosso próximo. Para não pecar na graça, fala do amor em Cristo. 2 Coríntios 5,14. Na lei, para contribuir, falava-se do devorador, que era a consequência da desobediência. Quando se usa a lei, estando na graça, para alcançar certos objetivos, então derruba a graça. Mas foi a graça que abrogou a lei. Mas se usar um mandamento da lei, então tem que viver toda a lei. Até mesmo usar a lei com exigência a cumpri-la. Se você usa Malaquias 3,10 para dar o dízimo, então você tem que, se você ressuscita essa lei para isso, então você tem que ressuscitar todas as outras leis. Não se deve trazer mais como mandamento na graça. Hoje é pelo amor na graça. Quando você usa o dízimo para manifestar isso aí na lei, então você tem que ressuscitar, apedrejar os fornicários, apedrejar os idólatras. Então você tem que apedrejar o adúltero, os homossexuais. Tudo isso é mandamento da lei. Se você ressuscitar um mandamento, então tem que viver por todos os outros. Se é para viver na lei, tem que viver na lei em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então não temos que usar a lei, nem se for só para o dízimo. Não. A lei foi abrogada. A graça agora é a dispensação em que estamos, que está acima da lei. Mas a graça, ela manifesta a lei, estando acima. A lei é a sombra da graça. A lei é a sombra da graça. A lei demonstra o nascimento da graça. A fé é só dos eleitos de Deus. Tito 1:1. Querem viver a lei? Então tem que viver toda ela. Inclusive Malaquias 2:16. Aborrecer o repudio, ou seja, o divórcio. Aí tem gente que quer viver a lei do dízimo. O que mais tem aí que já virou moda é pastor se divorciando, presbítero, ministério. Irmãos, às vezes está sofrendo no casamento, mas ainda dá para orar mais, buscar um pouco mais, mas ele já está de olho numa outra irmã, já que é logo o divórcio, já se separa logo, nem busca mais pela libertação, já se separa logo. Então, cadê a lei? Ressuscitou a lei do dízimo? Ressuscita a lei do divórcio também. Não pode divorciar, não. Mas a Bíblia hoje eu uso ela porque me interessa. Assim estão fazendo com ela. Hoje, uma das coisas que é comum na igreja é, beleza, essa parte aí que eu acabei de falar. Então, o avarento é mesquinho, miserável ou apego ao dinheiro. Isso é um pecado também que tem que ser julgado pela palavra. Mas hoje eles usam a lei só para ter o dízimo. Mas o avarento também sofria condenações. Outra questão comum na igreja é a gula. A gula é de grande importância falar contra a gula. Porém, se você vê alguém na igreja que está bem acima do peso, eu estou acima do peso, quantas vezes já falaram isso para mim? O irmão é forte, me dá até gosto de ver o irmão comer, o irmão come bem. Isso é saúde. Espírito
imundo que possivelmente possa estar afetando a mente do irmão para aprisioná-lo no pecado da gula. Aí tá lá o pastor, o presbítero e os outros irmãos. Dá gosto de ver o irmão comendo, o irmão é forte. E o irmão está precisando de ajuda para ser liberto. Mas os próprios irmãos da igreja estão confortando ele no pecado dele. Então temos que estar muito atento ao avarento, ao quem está acometido pelo pecado da gula. Temos que manifestar os frutos do Espírito, não os frutos da carne. Fulano é forte, chama ele para ajudar. Só não quer chamar o rapaz de gordo, de obeso. Vai falar, ele é forte. Em vez de ajudar o rapaz na condição espiritual, as igrejas têm que ter uma palavra que volte a falar contra o pecado, mas hoje só fala ou a favor do pecado, ou então fala sobre sonho, fala sobre conquista. A igreja hoje só quer conquistar, conquistar, mas ser liberta mesmo não está se libertando. Onde ela precisa conquistar no campo espiritual, não está conquistando nada. Infelizmente, as portas do inferno, por enquanto, ainda estão prevalecendo contra algumas igrejas. Não se fala do sábado, do lavar as mãos, lava-pés, só do dízimo e do devorador. Ninguém fala do lavar a mão, lavar os pés. Acabou isso. Ninguém leva a sério o pão da ceia, que não deve ser com fermento. É mais fácil. Hoje em dia é difícil achar pão com fermento. Vai na padaria, pergunta ao rapaz, eu queria encomendar um pão assim, sem fermento e tal. Ou procura um pouco mais. Mas não, é mais fácil, não é difícil achar. É difícil, né? Vai pro inferno com toda dificuldade, porque você prefere viver hoje na facilidade? Não. Vamos voltar a se esforçar para viver a palavra. Irmãos, eu sei que é difícil, é complicado, é muito duro agredir a nossa carne. Mas pelo menos podemos voltar a tentar novamente. A igreja hoje desistiu de tentar. Eu estou falando assim, não sou maduro espiritual. Não sou forte contra os pecados. Mas pelo menos devemos voltar, tentar a evitar. Não se adaptar ao pecado. Eu também erro. Eu sou falho. Eu preciso me libertar de alguns espíritos que me cercam, que tentam me prender nisso. Mas não podemos de maneira nenhuma. Deus sabe do meu coração. Deus sabe do meu coração. Hoje virou modo. Não, mas Deus sabe da minha intenção. Não. Deus sabe que ele morreu por você e deixou em você a capacidade de você vencer. Pessoas podem até não gostar do que devemos falar dentro da verdade. A teoria da prosperidade, esse tipo de coisa. Tornei vossos inimigos porque disse a verdade. Isso disse Paulo. Se alguém não vai gostar do que você está falando porque é verdade, não interpretada, o que é a Bíblia, não interpretação. Interpretar, qualquer um pode interpretar alguma coisa da Bíblia. Estou falando a Bíblia como ela é. Se alguém não gostar de você por isso, então que assim seja. Mas que você esteja agradando a Deus. Gálatas 4,16, Romanos 7,14, Gálatas 5,1. O objetivo não é de se contrapor ao dízimo, mas de contribuir da maneira correta, sem peso, sem cobrança, sem constrangimento. 2 Coríntios 9:7. Porém, quando você deixa de ajudar porque não é obrigado, então você age como sendo de má fé. É aquilo que eu falei. Porque a igreja precisa de ajuda. Você pode não contribuir com dízimo? Pode. Mas então, que seja com oferta. Uma oferta que vai abençoar a igreja. Porque a igreja precisa de ajuda. Às vezes você fala, não vou dizimar então. Então você quer ter um lugar para se reunir com a igreja, como um corpo? Faz o seguinte, imagina se todos os irmãos não dessem o dízimo. E as ofertas fossem essas ofertas de R$2. Vai lá na SEDAI com R$2, paga a conta d'água. Vai lá na Light com R$2, paga a sua conta de luz. Vai lá na loja de som com R$2 e compra bons instrumentos. Pega toda a igreja e leva para sua casa. Você não quer fazer isso. Você não vai levar um culto para dentro da sua casa. Vai pegar uma igreja matriz e vai levar para dentro da sua casa. Mas você não quer dizimar. Não vai dizimar? Amém, irmãos. Mas não feche o seu coração. Não haja de má fé. Não vou dizimar, vou pegar o dinheiro tudo para mim. Não, dê uma oferta abençoada.
dê uma oferta generosa para a sua igreja, ajuda, porque precisamos fazer cesta básica para ovelhas, ajudar com remédios ou ajudar em outras situações. É preciso ter dinheiro na igreja. Mas você não é obrigado a dizimar para evitar maldição. Não. Mas você seria bom que você ajudasse com uma oferta boa, para que ajude com as necessidades da igreja. E não fique comparando a sua vida com a vida do irmão, se justificando porque você não tem dado o dízimo. Ah, o pastor vive trocando de carro. Ah, o irmão não dá, o outro fulano não dá. Não compare a sua vida, porque a salvação é individual e tudo que você tem feito, mesmo que você talvez não tenha recebido gratidão do pastor, do irmão, Deus tem visto o que você tem feito. Deus tem visto a intenção do seu coração. Então você vai colher. Não que você tem que dizimar e ofertar esperando receber, mas sim com o coração grato a Deus. Porque só o fato de respirar, só o fato de ter saúde, de orar, falar com Deus e ouvir Deus falar contigo, já é uma forma de Deus estar te abençoando, estar te retribuindo. Então não fique falando, eu vou dar R$ 2 porque todo mundo dá, ou eu vou dar mais porque eu tenho que ser o melhor, entendeu? Dê segundo a intenção do teu coração, porque quando você oferta, quando você dizima, Deus não olha por valor que você tem no bolso, por valor que está nas suas mãos. Deus olha para a intenção do teu coração. E você vai receber segundo aquilo que você tem feito, aquilo que você tem plantado. Você vai colher aquilo que você tem plantado. Entendeu? Então, se você tem plantado pouco, se você não tem cuidado muito da sua plantação, a sua plantação ela vai morrer, você vai colher pouco. Mas se você tem plantado bom, feito uma boa plantação, plantado com um coração generoso, você vai colher de forma generosa. É isso aí. Certa vez eu estava numa igreja e a igreja que eu participava, através dos dízimos e das ofertas, ela poderia caminhar sozinha, se sustentar, pagar suas dívidas. Eu, sempre nos dias que não tinha culto na igreja que eu participava, que eu era membro, eu gostava de visitar. Às vezes você ouve uma palavra diferente, ouve um testemunho do irmão, te edifica. E aí, minha mãe, mulher de oração, e sempre muitas pessoas chamavam ela para orar. E minha mãe tinha uma equipe de oração, o jovem que orava junto com ela, o jovem que vivia da obra, eles às vezes trabalhavam 3 meses, 2 meses, às vezes era biscate e ficava parado. Eles oravam muito, saiam muito para orar. E às vezes uma turma desempregado. Aí os irmãos queriam culto. Tinha que pegar 2 ônibus para ir, 2 para voltar, ou um. Às vezes era um lugar longe. Todo mundo queria oração em casa, campanha em casa, oração pela minha família. Mas ninguém perguntava: tem passagem para todo mundo? E a gasolina? Ninguém pergunta nisso. Quer que você vai, leva a bênção e pronto. E eu, numa determinada situação, eu comecei a analisar, eu falei assim, essa igreja aqui, tá bem. Não vou entrar em detalhe. Eu falei, essa igreja aqui caminha sozinha com os dízimos e minhas ofertas. Então, eu vou ofertar na vida de uma irmã. Eu conheço uma irmã, que ela é de oração também, eu fui para ela e falei assim, irmã, eu senti o desejo de ofertar o meu dízimo na vida da irmã. Não é para a igreja, é para a vida da irmã. Porque para a igreja, os irmãos já ofertam. Mas às vezes, todo mundo quer chamar a irmã para orar, quer que a irmã vá não sei onde e não quer saber como está a sua casa. Às vezes você não tem tempo de trabalhar porque está fazendo a obra, mas ninguém chega e te dá oferta. O coração do povo tem se endurecido muito. Então isso aqui é para a vida da irmã. Talvez seja interessante você refletir nisso também. Talvez você ache que a sua liderança não está conduzindo bem, você não vê para onde está sendo investido o seu dízimo, sua oferta. Você pode fazer isso, ver alguém que é envolvido com a obra, que você acredita de fato. Oferta pessoalmente na vida do irmão, na vida da irmã. Mas o interessante, se a sua igreja você acha que está, de algum modo ou de outro, errado, o interessante é que vocês se reúnam. O interessante, o certo, o que um cristão deve fazer é confrontar com o erro, confrontar com o pecado. E se você vê que algo está errado nesse setor, o certo é você chegar, marcar uma reunião de forma pacífica, não ficar fazendo fofoca daqui e dali, que aí você já perde a razão. Chega, marca uma reunião, conversa, esclareça, faz assim, não, então queremos agora que tudo seja esclarecido. Tudo escrito em pauta para que toda a igreja tenha acesso.
do que é feito e do que não é feito, se sobra ou se não sobra. No ruim de tudo, não deu mesmo? Faz isso. Oferta na vida de quem tem um ministério sério, que você sabe, ou vai para outra igreja. Mas o certo é que você, se você chegou a esse problema, chega, se reúna, converse, confronte o pecado. Mas me entenda bem, existem pecados que tem que ter uma liderança madura para confrontar. Mas a respeito de o dízimo em si, uma oferta, você não vê para onde vai? Faça uma reunião com o povo da sua igreja, conversa. Isso é uma coisa que deve ser esclarecido, deve ser bem aberto ao povo de Deus. Mas não feche o seu coração. Essa é a palavra que eu deixo para você refletir. Eu estudando, eu entendi dessa forma sobre o dízimo. O dízimo hoje é graça. Se eu sinto desejo no meu coração, eu dou. Mas se você não der, não tem maldição, não tem devorador. Não há mais condenação para os que estão em Cristo. Mas Deus vai julgar o seu coração. Se você quer se dar bem, não preciso dar o dízimo, então aí não dá dízimo, não dá oferta. É errado também. Deus vai julgar a intenção do seu coração. Mas fique com isso que eu te falei, medita um pouco. E se você aprendeu algo que está acima do que eu falei, nos ajude também, queremos aprender. Eu gosto de aprender, eu gosto de ler. Uma vez me deram um canal no YouTube para ver Defesa do Evangelho. Eu vi, gostei e comecei a ouvir. Se alguém tem algum canal também que a gente possa estar aprendendo, livros que possa estar também nos ensinando, eu gosto de ler, eu gosto de aprender para analisar, segundo a Bíblia, o que é certo, o que não é certo e aprender um pouco mais. Fique na paz de Deus, que Jesus te abençoe. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.